Vamos começar. Bom, vamos começar. Já estamos com o link aí distribuído nas listas. Né? A gente vai começar hoje mais um programa antivírus, o nosso programa semanal de discussão sobre a conjuntura. O tema de hoje é Bolsonaro, balança, mas será que cai? A gente vai tentar discutir um pouco sobre isso, o que aconteceu desde o último programa para cá, a reunião do Diretório Nacional do PT que aconteceu no dia de ontem. Né? Mas antes a gente queria fazer um pequeno comentário sobre o dia de amanhã, né? Amanhã é 1º de maio, a gente vai ter mobilizações virtuais aí pelo país inteiro. Há uma imensa polêmica em curso sobre o palanque que as principais centrais sindicais estão montando aí para esse 1º de maio, o palanque virtual, vão ter falas, debates e algumas figuras, digamos, controversas, para dizer o mínimo, foram convidadas. Figuras como Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, né, pessoas que são consideradas inimigas da classe trabalhadora e estão sendo possíveis presenças no nosso 1º de maio. Então, sobre isso, Walter vai comentar um pouco e também falar um pouco para a gente agora nesse início do programa sobre as origens desse 1º de maio da classe trabalhadora. Walter. Oi, boa noite. Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Como a Natália falou, amanhã é 1º de maio, e sempre é bom lembrar que na origem do 1º de maio está uma condenação injusta. Né? Em 1º de maio de 1886, em Chicago, houve uma grande greve para conseguir as 8 horas, a jornada de 8 horas de trabalho. Né? No dia 3 de maio, houve uma manifestação que foi brutalmente reprimida, com auxílio de uma tropa paramilitar da famosa agência de detetives Pinkerton. E no dia 4 de maio de 1886, houve um protesto na Praça Haymarket, em Chicago. Tudo isso que eu estou contando foi na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Né? No final da manifestação, houve uma explosão, um policial morreu, vários policiais foram feridos, e houve uma série de manifestantes, líderes, que foram presos, né? E foram levados a julgamento. Um deles, chamado Michael Schwab, ele conseguiu, em instância de recurso, ser apenas preso. Outro também, chamado Samuel Fielden, conseguiu também, em instância de recurso, ficar apenas preso. Outro, chamado Oscar Nib, foi já na primeira instância preso, condenado à prisão. E Augusto Spies, Adolf Fischer, Albert Parsons e George Engel e Louis Ling foram condenados à morte por enforcamento. Né? Anos depois, o 1º de maio se converteu numa data de luta dos trabalhadores em homenagem àquela greve pelas 8 horas que começou no dia 1º de maio. Né? Essa decisão foi tomada em 1889 pela Internacional Socialista. E é bom lembrar o que disseram esses que foram condenados ao enforcamento quando eles ainda estavam sendo julgados. São frases curtas, mas que merecem ser lidas na véspera desse 1º de maio. É a primeira vez que compareço diante de um tribunal americano e nele me acusam de assassino. E por que razão estou aqui? Por que razão me acusam de assassino?
pela mesma razão que tive de abandonar a Alemanha, pela pobreza, pela miséria da classe trabalhadora. Aqui também, nesta República Livre, no país mais rico do mundo, há muitos trabalhadores que não têm lugar no banquete da vida e, como párias sociais, arrastam uma vida miserável. Aqui tenho visto seres humanos buscando algo com o que se alimentar nos montões de lixo das ruas. Assim falou George Engel no seu julgamento. Geralmente não se considera um crime um intelectual ser revolucionário, mas se torna um crime se o revolucionário for um pobre. Assim falou Samuel Fielden no seu julgamento. Se a morte é a pena correspondente à nossa ardente paixão pela liberdade da espécie humana, então eu digo isso muito alto: disponham de minha vida. Assim falou Adolf Fischer no tribunal. Ao me dirigir a este tribunal, o faço como representante de uma classe frente a uma outra classe inimiga. Minha defesa é vossa acusação. Meus presumidos crimes são vossa história. Augusto Spies. Eu vou ler mais uma vez. Ao me dirigir a este tribunal, o faço como representante de uma classe frente a uma outra classe inimiga. Minha defesa é vossa acusação. Meus presumidos crimes são vossa história. Augusto Spies. Também condenado. Eu repito que sou inimigo da ordem atual e repito também que a combaterei com todas as minhas forças enquanto ainda tiver fôlego. Declaro outra vez, franca e abertamente, que sou partidário dos meios de força. Morro feliz, porque estou seguro de que as centenas de trabalhadores a quem falei recordarão minhas palavras e quando tivermos sido enforcados, eles farão explodir a bomba. Com essa esperança, digo-lhes, os desprezo sua ordem, suas leis, sua força, sua autoridade, enforquem-me. Assim falou Louis Ling. A coisa mais republicana que eles cantaram, depois de serem condenados e estarem caminhando para o patíbulo, foi a Marselhesa, que nessa época ainda era cantada como um símbolo da classe trabalhadora. E o canalha do juiz? Continuou juiz até o último dos seus dias. Morreu em 1906, um cidadão chamado Joseph E. Gray, né? Por isso, é uma pena que a atividade de amanhã, 1º de maio, com essa história gloriosa, tenha a presença de um trânsfuga, que nem o Fernando Henrique Cardoso, para ficar só nesse exemplo. Eu paro por aqui. Pois é, a gente sabe que ainda estão acontecendo várias polêmicas, né? Temos informações de vários parceiros nossos aí do campo popular, como, por exemplo, a Frente Povo Sem Medo, que anunciou a sua retirada do 1º de maio. Então, o 1º de maio, pelo que a gente está observando, ele deixa de ser unificado e tem várias críticas, enfim, no nosso campo a essa participação que a gente ainda não sabe se vai materializar, né? As informações que a gente tem é que estariam vendo quais manifestações iriam ser enviadas até o dia de hoje, e a partir daí seria definido quais atores estariam aí no nosso palanque do 1º de maio. Então, amanhã é que a gente vai saber, mas desde já é um problema imenso, porque, enfim, foram convidados e temos um ato do 1º de maio divulgado e mobilizado com a presença dessas pessoas, né? Fernando Henrique, Rodrigo Maia e companhia. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os fatos dessa semana, né? A gente teve aí a demissão de Moro, foi um assunto que no último programa já havia os rumores de que pudesse acontecer, até alguns militantes que acompanham aqui o nosso programa chegaram a perguntar sobre isso na última quinta, né? E aí na sexta-feira de manhã a gente acordou com a notícia da exoneração do diretor da Polícia Federal, que veio a culminar no pedido de demissão do ex-juiz e agora ex-ministro Sérgio Moro. E aí, desde então,
muitas repercussões sobre esse assunto vêm acontecendo, seja no âmbito da popularidade, do apoio ao governo Bolsonaro, seja no próprio governo, com nomeação de um novo ministro da Justiça, de um novo diretor-geral da Polícia Federal, e, obviamente, tudo isso balança a, digamos, entre aspas, estabilidade do governo Bolsonaro, né? Moro se demite na sexta-feira, ele não se demite de forma pacífica, né? Ele sai atirando, e aí joga no ventilador um monte de situações muito comprometedoras envolvendo o Bolsonaro, envolvendo sua família, envolvendo a tentativa dele de barrar investigações em curso que podem vir a prejudicar o seu filho. Essa é a questão principal em relação à chamada interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. E aí, diante desses tiros que Moro soltou em relação a Bolsonaro e sua família, né, muitas repercussões aconteceram. Por exemplo, o pedido de investigação feito pelo Procurador-Geral da República, que culminou numa abertura de inquérito, né, que foi aceito pelo ministro do STF, Celso de Mello, né, e agora um segundo fato importante é a tentativa de Bolsonaro de nomear uma pessoa amiga da família para a direção-geral da Polícia Federal, que é o senhor de nome Ramagem. É isso, né? Forragem, não, Ramagem. Enfim. Então é isso. Bolsonaro leva esse golpe de Moro, né, na sexta-feira. Ele admite a tentativa dele de saber tudo o que acontecia na Polícia Federal, e, obviamente, isso inclui as investigações em curso contra seu filho, né? Então, a demissão do diretor-geral da Polícia Federal é materializada, a demissão de Moro é materializada, um novo ministro foi nomeado no dia de ontem, né? Então, Bolsonaro nomeou o advogado-geral da União para ministro da Justiça, tentou nomear o amigo da família para a Polícia Federal, mas, de novo, o STF atuou nessa situação e barrou a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que, segundo Bolsonaro, é o seu sonho tê-lo lá, né? Então, todos esses fatos que aconteceram de sexta até ontem colocaram em evidência um tema aí no meio da pandemia, um tema que não estava tão em evidência, mas foi colocado agora, que é o tema da chamada autonomia da Polícia Federal e das instituições. É um tema que causa polêmica, inclusive dentro do PT, dentro da esquerda, né? E aí a gente se pega travando esse debate sobre, afinal, o presidente da República deve ou não controlar a Polícia Federal e as demais instituições, especialmente as do braço repressivo do Estado, do aparato do Estado, né? E quais as consequências dessa situação que aconteceu de sexta até ontem para o governo Bolsonaro? Essa é uma discussão que a gente quer começar fazendo aqui. Eu queria que Walter comentasse um pouco sobre esses assuntos, tanto essa discussão mais ampla sobre o papel do governo e do presidente da República no controle dessas instituições, quanto as consequências dos fatos concretos que eu relatei aqui para o governo Bolsonaro. Esse debate sobre a interferência do presidente da República na Polícia Federal apareceu no discurso que o Sérgio Moro fez na coletiva em que ele pede demissão, que ele comunica que não é mais ministro do Bolsonaro, né? É muito divertido, porque o Sérgio Moro, ele contribuiu ativamente para um golpe de Estado contra uma presidenta honesta. Ele garantiu a condenação e a prisão de um inocente. Ele foi fundamental para a eleição de um bandido. Ele aceitou ser nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública de uma quadrilha. Durante a sua gestão como ministro, ele não incomodou nenhum dos bandidos que o cercavam. E aí ele vem e pede, com a maior cara de pau do mundo, demissão, dizendo que ele não aceitaria interferência política na nomeação do diretor-geral da Polícia Federal.
E ainda teve a petulância de dizer que nos governos petistas, que ele fez questão de reafirmar que considera que foram corruptos, não teria havido interferência política na Polícia Federal. Ou seja, por tabela, ele sugeriu que o cavernícola estaria se comportando pior do que a Petralha, né? E ainda teve alguns petistas que bateram no peito e disseram, tá vendo? Tiveram que reconhecer que a gente não interferia, né? Bom, a verdade dos fatos é outra, né? O cavernícola, ele interferiu na Polícia Federal e interferiu no Ministério da Justiça com várias finalidades, entre as quais proteger os crimes do seu clã familiar, facilitar as negociações de uma nova maioria congressual, ter maior controle sobre a Polícia Federal, que ele quer que seja uma espécie de mistura de FBI com Gestapo. Aliás, um ponto alto da interferência dele na Justiça foi a nomeação do próprio Sérgio Moro. Ele nomeou como ministro da Justiça aquele que manipulou o processo judicial para interferir nas eleições de 2018, né? O próprio Moro, de certa maneira, admitiu isso de diversas formas, uma das quais, na coletiva, foi quando ele se referiu à obstrução da Justiça contra o habeas corpus obtido pelo Lula, obstrução que foi feita em conluio criminoso entre o próprio Moro e o delegado da Polícia Federal, que depois o Moro nomeia para ser o diretor-geral da Polícia Federal, né? Portanto, o que o presidente Bolsonaro fez e faz não pode ser denominado de interferência política. O que o cavernícola fez e faz é crime, é manipulação criminosa. Já a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Lula, quando deixaram de interferir na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, deixaram de fazer isso quando esta interferência era necessária para defender a democracia e o Estado de Direito contra um golpe em marcha, e como todo golpe de Estado, ele é operado a partir de algumas instituições do Estado. Portanto, se eles tivessem feito a coisa certa naquele momento, eles teriam intervido na PF e intervido também no Ministério. Naquele momento, a interferência era necessária, porque ela não tem nada a ver com a interferência que o cavernícola fez e faz. Mas, infelizmente, como a gente sabe, tanto o companheiro Lula quanto a companheira Dilma foram prisioneiros de um republicanismo ingênuo que teve no então ministro da Justiça, José Eduardo, o seu pináculo, né? Portanto, a comparação feita pelo Moro não cabe. Ele fez essa comparação porque ele quer reconstruir a imagem dele próprio. Ele quer continuar sendo antipetista, mas quer também ser pós-bolsonarista. Por isso, também não se deve comparar o que o Alexandre Moraes fez agora, bloqueando a nomeação do diretor-geral da PF, o tal Ramagem, com aquilo que o Gilmar Mendes fez antes. O Gilmar Mendes, que muita gente hoje no PT até acha um cara legal, né, porque as pessoas às vezes têm pouca memória, foi um dos responsáveis, um dos principais responsáveis, naquele momento decisivo, para impedir que o Lula virasse ministro da presidenta Dilma. Diga-se de passagem, eu, por exemplo, naquela época me comuniquei com o presidente Lula para dizer que ele não fizesse isso, que ele não fosse para o ministério, mas decidiu ir. E o Gilmar Mendes foi um dos que obstruiu isso. E este cidadão, tá certo que fez isso naquela época, fez isso com o propósito de facilitar um golpe de Estado. O Gilmar Mendes contribuiu para um golpe de Estado. Já o Alexandre Moraes, quando impede a nomeação do diretor-geral da PF, ele pode estar fazendo isso por dois motivos. As pessoas cheias de amor podem dizer que ele está impedindo a consumação de um crime. As pessoas com mais memória no coração vão dizer que ele está interferindo numa luta de quadrilhas, né, da qual ele faz parte. Mas erram, de toda maneira, aqueles que não quiseram entrar com ação junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir a posse do diretor-geral da PF. Assim como erram aqueles que batem palmas para o Alexandre de Moraes, né? Teve até uma pessoa bastante conhecida hoje, a cineasta Petra Costa, que chegou a soltar um tweet, né, dizendo, comparando
o Alexandre de Moraes, elogiando o Alexandre de Moraes com uma frase célebre, que é aquela: ainda existem juízes em Berlim, que é um episódio de 1745, na Prússia, de um juiz que teria impedido uma injustiça contra um camponês, né? Injustiça que seria praticada para beneficiar o rei Frederico II. Na boa, o Alexandre de Moraes não merece tanto, tá certo? Ele é parte da coalizão golpista, a coalizão golpista está vivendo uma guerra civil, nós temos que aplaudir a briga, quando a briga acontece, não aplaudir um dos contendores. Tem gente aplaudindo o Alexandre de Moraes, meu Deus, não devemos fazer isso. E, de outro lado, óbvio, o Bolsonaro não é um déspota iluminado, né? Assim como Alexandre de Moraes não é um defensor dos pobres. É isso que eu teria a dizer, Natália, respondendo a questão que você me fez. Sempre lembrando que o ministro Alexandre de Moraes foi nomeado pelo golpista Temer após o falecimento do ministro Teori naquele fatídico acidente de avião. Que algum dia vai entrar na mesma categoria das facadas. Só lembrando isso aí. Então, é isso. A gente vai agora comentar um pouco nessa mesma linha aí do Bolsonaro balança, mas será que cai? Né? Falar um pouco da reunião da direção nacional do PT, né, Walter? Aconteceu ontem essa reunião. A gente vai comentar aqui um pouco sobre o que aconteceu ou não aconteceu na reunião de ontem, a reunião que começou por volta das 10 da manhã, durou até quase 9 da noite. Né? Infelizmente, tivemos muitas palestras, falas sobre a conjuntura, sobre a questão da saúde, sobre o cenário jurídico, sobre a pesquisa que o PT encomendou à Vox Populi, praticamente nenhum debate, apenas decisões organizativas relacionadas a procedimentos de escolha de candidaturas, né, inclusive referendando um atropelo ao estatuto partidário no que diz respeito às prévias para a escolha de candidatos, que vai ter um efeito principal na cidade de São Paulo, né? E aí foi deliberado ao final da reunião que ela continuaria no sábado. Então, a gente teve uma reunião de um dia inteiro, com esse formato de muita palestra e quase nenhum debate. Aprovou-se um texto base para ser resolução da reunião, sendo que esse texto base não pôde ter as emendas que foram apresentadas antes da reunião, num dia antes, debatidas e votadas, né, diante do formato da reunião, que começou com muitas falas e não pelo debate político. A gente não conseguiu votar essas emendas, e isso vai acontecer no sábado à tarde. Então, provavelmente, só no domingo, ou talvez na segunda, a gente tenha a resolução completa aprovada. Sobre isso, o Walter vai falar um pouco mais detalhadamente, sobre as nossas emendas e a discussão que aconteceu no diretório em relação ao texto base. Mas o principal que a gente quer comentar aqui é que, no mérito, a gente segue no mesmo lugar em relação ao conteúdo do Fora Bolsonaro, que é qual? A gente adotou a palavra de ordem, o PT adotou a palavra de ordem da forma atropelada, como a gente já relatou em outros programas, aqui no Antivírus, mas a gente ainda não teve praticamente nenhum debate sobre que conteúdo o partido vai dar a essa palavra de ordem do Fora Bolsonaro. E há muitas diferenças, Walter vai falar sobre isso, mas, por exemplo, há diferenças sobre que tipo de articulações devem ser feitas pelo PT em relação a um pedido de impeachment, que já foi feito pelo PDT, pelo PSB, enfim, tem vários já protocolados no Congresso Nacional, e o PT segue ainda pensando sobre se assina algum pedido, se adere a algum já protocolado, se articula um pedido amplo ou não, enfim. E aí a questão que fica para a gente diante disso é que implicações, né, a manutenção dessa posição de retranca, que eu considero que o PT ainda segue numa posição de retranca em relação ao que fazer com o governo Bolsonaro, que implicações essa posição tem no papel da esquerda nessa conjuntura, né? Muita gente reclama que
a esquerda, a oposição, não é porque a mídia não diz o que a gente faz, ou porque, enfim, seja por que razão for, mas é um fato que o fato da gente ter uma posição recuada e não se contrapor à altura a esse governo que está aí faz com que a gente seja, de certa forma, retirado do debate político, né? E aí, como o PT, que é o maior partido da oposição ao governo Bolsonaro, obviamente influencia no papel que a oposição joga, né? Tem relevância na construção desse caminho rumo ao fim do governo Bolsonaro, como é que o PT está se posicionando, quais são as diferenças que existem aí. Walter vai falar um pouco para a gente sobre isso. Primeiro, como é que foi a reunião, mais detalhadamente, e principalmente quais são as reais divergências que, na nossa opinião, a gente identifica que seguem existindo aí no nosso partido sobre o conteúdo que devemos dar ao Fora Bolsonaro. Então, pessoal, tanto a Natália quanto eu participamos da reunião do Diretório Nacional do PT, e eu quero aqui falar para vocês com muita franqueza, a reunião foi um suplício. Para aqueles que assistiram a primeira parte da reunião, a parte que foi pública, a parte que foi transmitida em rede, pode não ter parecido assim. Mas para quem assistiu a essa parte, era como se a gente estivesse numa audiência pública, né? Várias pessoas muito interessantes vieram, falaram, a companheira Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, entre uma fala e outra, complementava, fazia um anúncio, enfim, transmitia às pessoas a informação sobre o que estava acontecendo, mas os membros do Diretório Nacional do PT nada falaram, né? Alguém que assista a primeira parte não vai entender o que é um Diretório Nacional do partido, o que é uma direção nacional, né? Bom, dessa primeira parte, que eu classifiquei como um suplício, eu queria destacar a exposição do Franklin Martins, que foi secretário de comunicação do governo Lula, um relato muito honesto, mas que terminou com uma conclusão tática muito equivocada, a saber, a de que o principal nas próximas semanas é defender a saúde e a vida do povo, como se fosse possível fazer isso sem afastar o Bolsonaro, sem lutar por afastar o Bolsonaro. Quer dizer, o Franklin Martins, no meio de uma fala globalmente adequada, de análise, com muita coisa interessante, conclui no final com uma posição errada. Exatamente aquela posição que dentro do PT foi defendida por meses para que a gente não apoiasse o Fora Bolsonaro. Uma separação absurda entre defender a saúde e a vida do povo e travar a luta para afastar o governo Bolsonaro, quando a grande conclusão de cada dia que a gente está vivendo é que enquanto o Bolsonaro estiver no governo federal, é impossível defender a saúde e a vida do povo de maneira consequente, né? Também queria, nessa linha, lembrar que as pesquisas que foram mostradas para nós na parte privada, na parte reservada da reunião, demonstram claramente que a questão da saúde, por si só, ou a defesa de programas de emergência, por si só, não alteram a correlação de forças, não alteram a percepção das pessoas sobre o governo Bolsonaro. É inacreditável. As pesquisas mostram que os governos estaduais são os melhor avaliados no combate à pandemia. Mas o governo federal vem logo depois. As pesquisas mostram também que a maior parte das pessoas acha que o Bolsonaro não vai bem no combate à pandemia. Mas metade das pessoas continua achando que ele deveria ficar na presidência da República. Ou seja, há uma desconexão que só vai ser enfrentada se a gente comprar a briga por completo com o governo. Outra prova disso, também paradoxal, o crescimento do Bolsonaro entre os mais pobres. Sabe por quê? Por conta dos R$600, que ele não queria que fossem garantidos, que ele queria que fossem R$200, que ele está atrasando a entrega, que ele está sabotando a entrega. E mesmo assim, a preços de hoje, uma parte da população enxerga isso como um beneplácito do governo do Bolsonaro, e isso faz com que a popularidade dele se sustente. Ou seja, não basta ter boas ideias para defender a vida, não basta ter boas ideias para defender a saúde do povo. É preciso lutar por derrubar esse governo. Eu queria destacar, além da fala do Franklin Martins, a fala do ex-ministro da Saúde, Temporão. Foi, na minha opinião, a melhor fala do momento da manhã.
ele fez uma síntese do problema da pandemia, apoiado nas informações que foram dadas antes dele pelo também ex-ministro Arthur Quiorio, e ele, no momento da conclusão, disse, vamos parar de dizer que a pandemia é democrática. Não é. Ela vai matar os pobres, ela vai matar os trabalhadores pobres, ela vai matar os moradores das periferias, os negros, as negras, ela vai afetar mais quem é mais vulnerável. E por uma razão, ou por várias razões, entre as quais, pessoal, ele demonstrou, em segundo lugar, o número de leitos de UTI disponíveis no Sistema Único de Saúde é menor do que o número de leitos de UTI disponíveis no setor privado. Para vocês terem uma ideia, uma conta assim, de 7 para 30. Então, não é uma doença democrática. E aí ele vem e propõe coisas do tipo fila única para garantir o acesso às UTIs, para não ter rico sendo salvo e pobre morrendo na porta. E quebrar patente. Ele falou, algum momento alguém vai conseguir ter a vacina para isso. Mas vai vender por quanto? Vai entregar para todo mundo? Ou vai valer a lei de mercado? Ele falou, tem que quebrar patente, não tem conversa. Então, com medidas práticas, né? Medidas que vão contra a lógica capitalista. Isso foi a primeira parte da reunião, que, como eu disse, para quem só assistiu ela, deve ter sido legal. Para quem assistiu ela e assistiu depois a segunda parte, o todo foi um suplício, apesar de muitas informações interessantes que foram dadas, sem sombra de dúvida. Bom, a segunda parte da reunião do Diretório Nacional do PT, que foi fechada ao público, essa foi muito confusa, pessoal. Teve muitos problemas técnicos, esse sistema, que essas plataformas, quando tem um grande número de pessoas e todas querendo falar ao mesmo tempo, e fecha microfone, e abre microfone, e cai ligação, problemas técnicos, dificuldades elementares de organização. Eu não vou falar nenhuma delas aqui para não constranger pessoalmente ninguém, mas é impressionante que a gente, no momento em que está precisando de um partido mais organizado do que nunca, a gente esteja cometendo erros elementares, né, primários, produto de incompetência com preguiça ou com o que quer que seja. Evidentemente, nós temos um Partido dos Trabalhadores que é muito forte, né? Nós somos milhões no país inteiro, mas a cada dia que passa, eu digo isso de público, porque só dizendo de público a gente vai mudar isso, como só dizendo de público, fora Bolsonaro, a gente conseguiu o partido defendesse isso. É um partido muito forte, mas que tem uma direção que não está se demonstrando capaz de enfrentar a situação que a gente está vivendo, né? E aí, em exemplos, eu vou só dar 2, né? O caso Dória, é inacreditável como as pessoas começam a alavancar o nosso adversário de amanhã. Parece que não aprendem, né? Lembram da campanha de 2018, que os elogios do Fernando Haddad ao Alckmin foram usados contra nós na campanha? E alguém acha que esses elogios contra o Dória já estão sendo utilizados contra nós? E elogiar pelo quê mesmo? Por acaso ele está fazendo a coisa certa? O fato de que ele está enfrentando um cavernícola faz dele um ruge? Que papo é esse? Um fascista? Um tecnofascista? E o outro exemplo é esse caso já comentado aqui do palanque do 1º de maio. É inacreditável a gente dizer para a classe trabalhadora que nós deixamos de fazer um 1º de maio com todo mundo da esquerda porque a gente quis pôr no nosso palanque virtual uma gravação do Rodrigo Maia, o carrasco da Previdência, uma gravação do Fernando Henrique Cardoso, aquele que falava dos inempregáveis e chamava aposentado de vagabundo. Para quê? Para que a gente ressuscita essa gente? Entendeu? Para que a gente se mistura com... Já não aprendemos no que isso dá, né? Então, tem problemas gravíssimos. E isso ficou evidente no debate da resolução, né? Apareceram de novo 2 posições dentro do partido, né? Uma posição foi apresentada no documento defendido pela companheira Gleisi Hoffmann e pelo companheiro Paulo Teixeira, secretário-geral nacional do PT, e outro documento foi defendido pelo companheiro Rui Falcão e por mim, né? Basicamente, o que eu disse, né, na minha defesa, que coincide no mérito com a defesa feita pelo companheiro Rui Falcão. Primeiro, o PT está 100% unido em defesa da vida, do emprego e da renda. Sobre isso, ninguém tem dúvida, que nós temos que defender a vida do povo, a saúde do povo, o emprego do povo, a renda do povo, né? E hoje, o PT está unido 100% em torno do slogan Fora Bolsonaro. Mas a gente continua dividido acerca de como é que a gente enxerga a condução da luta pelo Fora Bolsonaro.
Quando a gente olha o texto apresentado pela companheira Gleisi Hoffmann e pelo companheiro Paulo Teixeira, fica evidente a diferença que existe, né? A primeira diferença é: nós defendemos, fora Bolsonaro, Mourão, seu governo e suas políticas. Do outro lado, tem o fora Bolsonaro. Não tem clareza, ênfase, delimitação clara que nós queremos tirar toda a corja e que nós não compactuamos com a posição já expressa publicamente por alguns líderes da esquerda, inclusive, de que se sai o Bolsonaro e entra o Mourão, fica razoável, né? Essa é a primeira diferença importante. Uma segunda diferença importante é que nós enfatizamos muito que a nossa política é fora Bolsonaro com eleições novas, né? Nós falamos no nosso texto, na nossa posição, que para que a cassação do Bolsonaro conduza à antecipação das eleições, é fundamental aprovar a proposta de emenda constitucional que estabelece a convocação de novo pleito presidencial em até 90 dias, sempre que houver vacância do cargo do presidente. Portanto, não tem essa de dar posse ao vice. Presidente, o cargo está vago, convoca uma nova eleição, a não ser que falte muito pouco tempo para encerrar o mandato, né? Então, essa é uma segunda diferença. Nós não nos contentamos em falar só fora Bolsonaro e não nos contentamos com qualquer maneira de pôr o Bolsonaro para fora, né? Então, essa é uma segunda diferença importante. Uma terceira diferença importante é que, mesmo frente ao impeachment, que para nós, como eu já expliquei, precisa ser qualificado, nós queremos afastar o presidente, mas sem que o vice tenha governabilidade até 2022, nós queremos novas eleições. O documento apresentado pela companheira Gleisi Hoffmann e pelo companheiro Paulo Teixeira apresentava originalmente uma posição recuada frente a essa questão. Dizia que a gente podia apoiar o impeachment ou outras alternativas desde que não fosse uma iniciativa isolada de setores da oposição. Essa frase, desde que não fosse uma iniciativa isolada de setores da oposição, caiu. Foi a única emenda que nós conseguimos votar na reunião, além da escolha do texto base, né? Então, neste particular, o texto foi corrigido. Uma quarta diferença é a famosa frente ampla, né? O texto que foi aprovado, contrário ao que eu e o companheiro Rui Falcão defendemos, insiste nessa ideia de que o Brasil e as instituições, né? Insiste na ideia de que o PT vai compor uma ampla frente. E o que é essa ampla frente? É isso que a gente está vendo. Essa obsessão de achar que você amplia junto ao povo, se somando à direita que cortou os direitos do povo, só porque esta direita diz que, oportunisticamente, é contra os excessos antidemocráticos do Bolsonaro, porque agora são contra eles, né? Quando foi contra nós, esses excessos podiam ser praticados, porque esta gente toda apoiou o impeachment da presidenta Dilma e aplaudiu a condenação e a prisão do Lula. É inacreditável a falta de autoestima, para usar uma expressão que eu não gosto de usar, mas que tem gente, muita gente que adora, a falta de autoestima que fica claro nesse episódio. Uma quinta diferença é a timidez com que se fala do tema das Forças Armadas, né? O documento base votado fala de generais sedentos de cargo e sem compromisso com o país e a democracia. Parece que são indivíduos, né? Tem lá uns generais, não. Nós temos que falar, claro, que existe uma tutela militar, existe um compromisso da cúpula das Forças Armadas. E é preciso falar, claro, para a gente não criar a ilusão de que vai ser fácil, tá certo, enfrentar o cavernícola. Uma outra diferença entre as posições que estavam em debate é que nós fizemos muita questão de destacar que faz parte da nossa operação a luta pelo julgamento da suspeição do Moro e anulação das farsas judiciais contra o ex-presidente Lula. Por quê? Porque nós queremos tirar o Bolsonaro, novas eleições livres, onde o Lula possa concorrer. Nós não podemos, a pretexto de que nessa ampla frente tem gente que quer o nosso voto, mas não quer que o Lula possa ser candidato, tá certo? Nós não podemos abrir mão disso. E uma sétima e última diferença entre os documentos é que nós fazemos questão de, no texto que nós apresentamos, enfatizar que nós estamos diante de uma batalha histórica, né? O nosso texto conclui assim: os povos de todo o mundo somente se libertarão da peste viral e seus desastres se forem capazes de avançar no combate ao sistema capitalista e por uma nova ordem mundial, enterrando a longa e desumana dominação dos interesses imperialistas. O PT, a esquerda brasileira e os movimentos populares das nossas terras, mais uma vez estarão à altura de participar dessa batalha com firmeza, generosidade e espírito unitário. Então,
Houve esse debate, prevaleceu por uma significativa maioria a posição defendida pela companheira Gleisi Hoffmann e pelo companheiro Paulo Teixeira. Eu estou aqui falando de uma significativa maioria, porque depois de uns 30 minutos tentando votar, o companheiro não se conseguia votar, não se achava o jeito de votar, de contar os votos. O companheiro Rui Falcão, cavalheiro como sempre, tá certo? Gentil como sempre, propôs que se proclamasse vencedor o outro texto, mesmo não havendo a contabilização dos votos, porque pelas razões técnicas e por uma certa confusão, isso não foi possível fazer. Eu concluo essa minha síntese aí do que aconteceu, destacando o fato de que o que mais chama a atenção é o atraso com que o PT aderiu ao Fora Bolsonaro, e como o momento em que nós estamos fazendo isso é um momento em que o lado de lá, né, o Bolsonaro, se mantém relativamente forte, a situação sanitária, econômica e social vai piorando muito, a disputa entre eles está se agravando muito, e o que de pior pode acontecer para o PT, pessoal, nesse momento, é a gente ficar em posição paralisada ou subalterna frente à centro-direita. Por isso, eu espero que no dia 2 de maio, na reunião que o Diretório Nacional do PT vai fazer de novo, a gente consiga, na votação das emendas, corrigir os equívocos do texto aprovado no Diretório Nacional. Falei para chuchu, né? Mas você pediu para falar, contar tudo, eu contei tudo. Foi ótimo. É isso, Walter. Tem algumas perguntas aqui, né, sobre as coisas que a gente falou. Eu vou ler só 3 perguntas que eu queria que você respondesse, certo? E depois a gente encerra, porque já está em 43 minutos. Você podia ler uma de cada vez? Certo. Eu estou meio zoró hoje. Tá bom. Então, a primeira pergunta é de Matheus Santos. Após as declarações do Trump num tom mais crítico em relação à situação do Brasil frente à Covid-19, é possível esperar alguma mudança de discurso por parte de Bolsonaro e aliados mais próximos? Então, a primeira pergunta é essa. De Matheus. Você quer responder? Posso responder. Veja, é óbvio que tem uma sintonia entre o Bolsonaro e o Trump. É óbvio também que o Trump foi mudando de posição. É óbvio que o Bolsonaro vai ter que, em algum momento, mudar um pouco de posição. Mas veja que a lógica do Bolsonaro é a lógica de uma classe dominante, de uma elite, num país periférico, subalterno. Lá, a relação do governo dos Estados Unidos com o seu povo é a relação de um governo de um país imperialista. Então, não se espere um espelismo total. Aqui vai continuar essa completa barbárie terraplanista, brutal, grotesca, enquanto o Bolsonaro estiver lá, né? Eles vão ter que ir ajustando o discurso, porque, como o próprio Bolsonaro está tendo que admitir, o impacto é muito grande. O Exército fez consulta às prefeituras para ver a capacidade de enterro nos cemitérios municipais do país inteiro. Mas isso quer dizer que eles vão aprovar o lockdown? Isso quer dizer que eles vão garantir recursos para a população não morrer de fome? Isso quer dizer que eles vão falar que as fábricas têm que parar e os salários têm que continuar sendo pagos? Isso quer dizer que eles vão distribuir máscara gratuita para a população e álcool gratuito para a população? Isso quer dizer que eles vão colocar os sem-teto em hotéis para as pessoas poderem sobreviver? Não acredito. Simplesmente não acredito. Essa turma não é disso. Tá certo? Eles vão fazer como vários governos estaduais e municipais de centro-direito máximo. No máximo que eles podem chegar é no ponto que alguns governos estaduais e municipais de centro-direita já estão chegando, que é fazer uma coisa meia boca. E aí, pessoal, os dados apresentados na reunião do Diretório Nacional são terríveis, né? Os dados, se a gente fizer um isolamento parcial, nós estamos falando dos tais 40 mil mortos. Qualquer flexibilização, como o Dória e outros já estão defendendo fazer, vai nos levar para números maiores. E as estimativas continuam sendo aquelas que a gente comentou em outras oportunidades. Se afrouxar 1 milhão de mortos. Nós podemos chegar a isso. 1 milhão de mortos, pessoal, é mais ou menos um morto para cada 200 pessoas. Isso, obviamente, vai provocar ajuste na política dos caras.
Mas o ajuste que eles são capazes de fazer não é aquele que é capaz de salvar a vida do povo brasileiro. Para isso, tem que tirar essa turma de lá, toda ela. A outra pergunta, Walter, é sobre um tema interessante, que é sobre esse tema da relação da mídia com a esquerda, né? A gente escuta muito que estão nos boicotando, que a Globo nos boicota e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A companheira Neuza, ela fala assim, o site UOL entrevistar Lula hoje significa que a mídia está interessada em abrir o debate contra Bolsonaro e assim abre espaço para o Lula? Veja, quando a gente fala de mídia, a gente está falando de coisas muito diferentes, né? A Rede Globo, e de maneira geral as televisões, é que tem um canhão maior. E a Rede Globo tem uma pauta, organiza a pauta como um partido político. O que eles querem? Eles querem fortalecer uma alternativa ao Bolsonaro sem fortalecer uma alternativa de esquerda. Então, não importa que um dia ou outro dia eles chamem alguém para falar alguma coisa. No conjunto da edição, eles vão transmitir o discurso de que o Bolsonaro está perdendo as condições, não por causa do seu programa, mas por causa das suas atitudes, e o PT, o Lula, já eram. Portanto, vamos construir uma nova cara. Vai ser o Luciano Huck? Vai ser o Sérgio Moro? Vai ser outro palhaço? Quem que vai ser? A ver. Mas eles não vão nos dar espaço. Outros meios de comunicação, tipo Folha de São Paulo, Portal UOL, etc., como tem um público mais próximo do público da esquerda, tem que fazer isso com mais cuidado. Assim como a Globo também tem que fazer com certo cuidado, né? Eles dão para a gente um espaçozinho para a gente ficar contente. Pô, consegui dar uma entrevista, que legal. Aí quando você vai contabilizar as horas em que eles nos espancaram, mentiram sobre nós, deram espaço para os outros, a gente descobre que aquele espacinho era só para fazer a gente sossegar, era um sossega-leão, entendeu? Então, ninguém tem que ter ilusão sobre isso. O oligopólio da mídia tem candidato e tem anticandidato. Nós somos anticandidato. Eles não vão dar espaço para nós. Tá bom. É isso. A última pergunta, o companheiro João Afonso pergunta se o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já aceitou disputar a eleição como candidato a prefeito. E aí eu estou colocando essa pergunta para a gente também tentar discutir um pouco aqui, se der tempo, se você achar que dá, essa questão das eleições de 2020. Como é que estão as perspectivas, se vai ter, se não vai ter, se vai adiar. E essa questão também sobre a disputa em São Paulo, que é, por ser a principal cidade, é um fator importante aí. Existe uma pressão pelo adiamento das eleições municipais. Essa pressão vai se intensificar nas próximas semanas. Por quê? Porque o pretexto para o adiamento é a situação de saúde pública. E a situação de saúde pública vai se tornar gravíssima, catastrófica, nos próximos dias e semanas. Alguma coisa entre maio e início de junho, ao que tudo indica, vai ser o pico do número de pessoas hospitalizadas, do número de pessoas em UTI, do número de pessoas indo a óbito, do número de pessoas que vão ser enterradas sem o acompanhamento e o último adeus dos seus familiares, a superlotação nos hospitais, as pessoas que têm outras morbidades e que não vão poder ser atendidas. Em suma, pessoal, o que a gente vai viver no país nas próximas semanas não é fácil, tá certo? E isso vai aumentar a pressão em favor do adiamento. Porque como o calendário eleitoral é um encadear de atos, a ideia é que, se não vai ser possível cumprir alguns atos da fase inicial, não dá para manter a eleição na data prevista. É claro que, se houvesse vontade política, seria possível fazer isso. Porque as atividades iniciais podem ser remanejadas. E mesmo o período de campanha pode ser fortemente virtualizado. Pode ser ampliado o tempo do horário eleitoral gratuito de rádio, de televisão. Pode ser criado plataformas especiais e condições especiais para fazer campanha nas redes sociais. A questão toda é que, para a elite no Brasil, eleição é um pé no saco, entendeu? Eles não gostam de democracia, eleição. Os prefeitos estão indo tão bem, né? Os governadores estão indo tão bem, o presidente está indo tão bem, os parlamentares estão indo tão bem. Para que eleição? Os que já estão não querem. Então é fácil entre eles
convencer, criar uma opinião de que é o caso de adiar. Claro que tem uma parte dos que querem entrar, que não são de esquerda, que também vão fazer pressão. Mas a pressão por adiar as eleições vai crescer muito. E adiar para quando? Esse é outro mistério, porque fala-se hoje em adiar um pouquinho, mas como a gente sabe, não vai custar muito caro se decidirem adiar um montinho e jogar lá para 2022. Então, essa é uma incógnita, certo? Segunda incógnita, em que condições, se as eleições forem mantidas, o país vai votar, certo? Qual vai ser a opinião política do povo sobre as coisas que estão acontecendo? Na reunião do Diretório Nacional, quando se debateram as pesquisas a respeito, um especialista disse assim: no momento, a preços de hoje, o Bolsonaro ainda está conseguindo segurar a sua popularidade, mas isso é questão de tempo, porque o agravamento da crise vai provocar uma corrosão, a crise econômica, a crise social e a crise de saúde pública. Claro que supõe-se que essa corrosão acontecerá se houver também pressão política. Se não houver nenhuma pressão política, um poste vai continuar se demonstrando lá, o cara certo no lugar certo. Então, mas diz o cara que, sendo feita a pressão, levando em consideração a deterioração das condições de saúde, sociais e econômicas, o quadro vai ser muito, muito complexo, muito difícil. Portanto, um espaço onde nós, as forças de esquerda, as forças populares, as forças democráticas, vamos ter muito o que falar e conversar com o povo. É possível chegar nas eleições de 2020 com um cenário em que se construa uma maioria social diferente dessa, transformar as eleições de 2020 num momento de levante do povo contra essa barbárie que esses caras estão fazendo, tá certo? Mas para isso precisa juntar a discussão municipal com a discussão nacional, é preciso ter campanhas politizadas, programáticas, candidaturas que sejam vistas pelo povo como sendo expressão disso. E é preciso que a base do partido esteja mobilizada. E aí vem o outro problema, né? Em muitas cidades do país, o processo de escolha das candidaturas, na maioria das cidades, ainda estava em curso. E havia discussões, disputas, o candidato não foi escolhido, tem vários nomes possíveis, tem discussão. E, neste momento, mesmo com todas essas incertezas sobre o quadro, se decidiu que o processo de escolha tem que ser feito neste momento, sem que isso seja imprescindível, e não pode ser feito de maneira presencial, e, aí vem o mais grave, se abriu mão de tentar construir sistemas virtuais que garantam aos filiados do PT escolherem a sua candidatura. Então, no caso aqui de São Paulo, em que nós temos 6 ou 7 pré-candidatos, se decidiu primeiro autorizar o Diretório Municipal a sozinho, 40 pessoas, um colégio eleitoral de 40 pessoas, escolher quem vai ser o candidato. Depois, como isso pegou muito mal, se ampliou o tamanho do colégio eleitoral. Agora não é só o Diretório Municipal, vão ser também mais pessoas. Agora, o problema é que se são 40 ou são 300, continuam sendo postos para fora do processo de escolha dezenas de milhares de pessoas. E qual é o efeito disso? O problema não é só quem é escolhido desse jeito, o problema é o engajamento da base do partido em campanhas de candidatos escolhidos desse jeito é uma incógnita, para ser, digamos assim, simpático. É uma incógnita. Então, é uma decisão muito séria e, infelizmente, concluo com isso, para não deixar sem resposta o que você perguntou, infelizmente, o companheiro Fernando Haddad continua com a posição que ele veio manifestando muitas vezes ao longo dos últimos meses. Ele não quer ser candidato a prefeito de São Paulo. É uma pena, porque eu tenho absoluta certeza que nesta conjuntura que a gente está vivendo, um nome como o dele causaria um impacto imenso. Porque que melhor nome para simbolizar na maior cidade do país uma política anti-Bolsonaro do que aquele que foi ao segundo turno contra o Bolsonaro e que já foi prefeito de São Paulo. É óbvio que o nome dele é o melhor. Infelizmente, entram aí outros cálculos, tá certo? Que fazem com que ele decida, até o momento, em contrário. Mas, minha opinião é, como uma candidatura poderá vir a ser escolhida por este método, eu vou continuar insistindo que esse método não é legítimo, não é o método previsto no Estatuto do partido e que o partido pode, se o companheiro Haddad, tá certo? Especialmente se o companheiro Haddad mudar de posição, o partido pode sim vir a escolher outra candidatura, porque São Paulo é uma cidade estratégica para a disputa contra a
coalizão golpista que tomou conta do país. Ok, é isso, gente. A gente vai encerrar aqui nosso programa antivírus de hoje. Já estamos aí em quase 1 hora. Lembrando que amanhã é o 1º de maio, então é importante muita mobilização virtual, participar aí dos tuitaços, das lives, denunciar essa participação dos golpistas no nosso palanque. Queria também dar um último informe, depois passo para a Walter também falar no final, que domingo, dia 3, a gente vai ter uma reunião da Direção Nacional da Articulação de Esquerda ampliada, com direções estaduais e setoriais, e a gente vai transmitir online essa reunião. Então, quem quiser assistir a nossa reunião, que vai ser uma espécie de plenária, né, praticamente, o debate de conjuntura que vai acontecer, fique atento aí no Facebook do Página 13, que é esse mesmo que a gente transmite o antivírus, que vai poder acompanhar aí no domingo, a partir das 15 horas, domingo à tarde, acompanhar durante toda a tarde a nossa discussão sobre conjuntura. Ela vai acontecer após a reunião do Diretório Nacional, que vai debater as emendas ao texto da resolução ainda pendente de finalização. Então, a gente vai ter aí novas informações e novos elementos para discutir a conjuntura e principalmente a posição do PT. É isso, Walter, quer encerrar? Não, na verdade eu queria... há muitos anos atrás, quando eu tinha, se eu não me engano, 9 anos de idade, sabe aquelas cenas de criança que você não esquece nunca? A gente vivia na clandestinidade, meus pais estavam na clandestinidade, usando nome falso, e eu tinha uma ideia mais ou menos aproximada disso, porque eu já tinha trocado de nome. E eu lembro da cena. Sempre aconteciam coisas assim, meio fora de ordem, mas dessa vez eu lembro com muita força. O meu pai entrando na sala e eu dei um berro. Acabou a Guerra do Vietnã! Porque eu tinha acabado de ver na televisão as cenas que foram depois, sim, do helicóptero na embaixada dos Estados Unidos, com aquelas pessoas desesperadas querendo fugir, e os tanques do exército vietnamita invadindo, forçando a entrada. Eu lembro disso, assim, sabe aquela cena de criança? E é exatamente no dia 30 de abril de 1975, tá certo? É muito legal, tem cartazes circulando, imagens, tá certo? Hoje é um dia glorioso por muitos motivos, tá certo? Entre os quais, uma coisa que a esquerda brasileira às vezes esquece. Esses caras começaram a organizar a sua libertação nos anos 30. Nos anos 30. Foram 30 anos de luta e triunfaram. Tem gente que com 30 meses já fica de língua de fora. É isso. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima quinta e domingo teremos a reunião da Direção Nacional da Articulação de Esquerda transmitida ao vivo.